Simbora, gente! Everaldo Geração Saúde chegando para mais um vídeo. Primeiramente agradecer ao nosso pai por essa grande oportunidade de estar levando nosso canal do YouTube em frente. E depois agradecer aos nossos amigos seguidores que nos fortalecem a cada dia. E isso mesmo, com essa nossa união. E já quero fazer um convite a você que não está inscrito no nosso canal do YouTube. Bora se inscrever, Everaldo Geração Saúde. Juntos com certeza somos mais fortes. E o convite se estende. Ao abrir nossos vídeos, não esqueça de deixar o seu like, curtir nosso vídeo, para que o YouTube entenda que nossos conteúdos são bons. Seu comentário é muito importante, se possível, compartilhe com seus amigos e familiares. E hoje é o nosso Papo 10. E o Papo 10 é aquelas pessoas super importantes que moram no nosso coração, naquele cantinho especial que somente os amigos moram lá. E para esse Papo 10 é um convidado super especial. São 28 anos de história do Jornal Pitoco. Você já imaginou nós de Cascavel sem o Pitoco? Faz parte da nossa história, um jornal super importante. Mas para contar para nós, convido o nosso amigo, o jornalista Jair Eduardo. Seja bem-vindo ao nosso canal do YouTube. Eu é que agradeço e eu é que digo, seja bem-vindo, Everaldo. Nós estamos na redação do jornal. Depois o Everaldo pode pôr lá nos comentários umas fotinhos da visita dele aqui, ou um videozinho que ele vai gravar, para que você também conheça um pouquinho do nosso pedaço aqui, do nosso canil do Pitoco. Isso mesmo. Ô Jairo, nossos amigos e seguidores estão curiosos para saber, porque é tão fácil você ver o Jornal do Pitoco para a gente que acompanha essa história desde o início, mas saber como surgiu, né? Como você idealizou, né, o Pitoco. Um despertar veio, falou: Jairo, você tem um projeto super importante para Cascavel. Vamos contar um pouquinho. Vamos, ora. Eu, diferente do presidente argentino Menem, eu não converso com um cachorro que já morreu. E nem, diferente do Maduro, eu não converso com o passarinho, que é o Chaves, que vem conversar com ele, né? Mas todos nós temos as nossas intuições, né? E o jornal nasceu como um hobby de jornalista. Era uma brincadeira, era uma folhinha frente e verso que a gente colocava algumas notícias lá para se divertir, né? E depois acabou ao longo do tempo, são 28 anos, ao longo do tempo acabou se tornando o principal negócio da nossa empresa de comunicação. Que legal, e essa marca ela ficou muito forte em Cascavel, porque aquele logomarca do Pitoco, a gente vê pela rua, chama muita atenção, né? Mas o porquê Pitoco? Fala um pouquinho o porquê esse nome Pitoco, porque chamou tanta atenção, né? Pois é, Pitoco é tudo que for miniaturizado. Tudo que for pequeno é Pitoco. Você fala assim, meu dinheiro esse mês está Pitoco. Teve mais mês do que salário, né? Enfim, então era uma folhinha de papel sulfite apenas, né? Você acompanhou lá desde o comecinho, meu pai deixava o jornal para vocês lá nos terminais de transbordo e tal. E era aquilo, era uma folhinha de papel. Então, um dos motivos é esse. O outro era porque a imprensa local na época, majoritariamente, não todos, vamos generalizar, a maior parte da imprensa era rabo preso mesmo, né? Ou com o prefeito, ou com o governador, ou com os donos da cidade, enfim. E o Pitoco então já nasceu sem rabo, para não ter esse problema e poder ser branco e franco, como dizia o seu Jairo. A sua ideia foi fantástica, né? Porque essa ideia de fazer ele pequeno, ela foi tão brilhante que ela passava de mão em mãos, né? E lá nos terminais a gente via o jornalzinho Pitoco, dava uma olhadinha ali, rapidinho lia, né? Conforme você falou, né? Uma folha frente e verso, e já passava para outro, levava para casa, a família ia ler, vinha um amigo, vinha um convidado na casa, um parente, tava ali o jornalzinho Pitoco. Então a marca foi muito grande. E eu digo para você, Jairo, que a princípio a gente diz Cascavel, mas muita gente de fora daqui conhece o Pitoco, né? Até porque as novas tecnologias permitem. Então, hoje a gente tem assinatura digital e muita gente que viveu em Cascavel por muito tempo, ou tem negócios aqui, tem vínculos, tem familiares, querem saber as notícias da cidade. E você diz bem quando fala, olha, a gente conversa majoritariamente com o público de Cascavel, noticiário local, as coisas que as grandes redes ou mesmo
as redes sociais não vão cobrir aqui em Cascavel. Cabe a nós, que estamos aqui, nascidos aqui, não é? Conhecemos todo mundo, sabemos como funciona a engrenagem. Então, nós temos uma presença muito forte, respondendo objetivamente sua pergunta, Cascavel, no eixo Cascavel, Curitiba, Brasília. Tá? Nós temos a assinatura digital entregue para pessoas de muita influência nesses 3 municípios. Isso para mim não conta muito, né? Conta mesmo é eu ter o Everaldo lendo meu jornal, tendo a comunidade de Cascavel. Né? Mas é importante dizer que, de fato, a gente expandiu para além dos muros da cidade de Cascavel. E você vê só, né, o pensar grande, talvez a gente não, lá no início a gente não chega a pensar grande, mas a evolução, a situação o acontecimento é tão forte que ele cresce, né? Você começou lá no início, uma folha frente e verso, lógico que a gente não tem essa ideia da imensidão que vai abranger, mas é muita gente que hoje conhece o Pitoco. Eu lembro que nós, quando via o seu Jairo, já ficava esperando o jornalzinho já, porque com aquela paciência que ele tinha, né? Sim. De chegar e entregar de mãos em mãos. E você é um cara que está aqui, que você pode contar isso do seu pai hoje. Mas os nossos amigos e seguidores vão saber muito mais. Fique ligadinho aí, pessoal, porque o Jairo tem uma história fantástica. Falar do Jornal Pitoco, sem falar do Senhor Jairo, Senhor Jairo, o seu Jairo, que é o jeito mais fácil de falar, ele deixou ali uma marca tão grande para nós, pelo cuidado que ele tinha daquele jornalzinho, né? Que nesses 29 anos que eu estou na empresa, eu conheci o seu Jairo lá, no início dessa caminhada, e eu achava muito bonito ele com o jornalzinho debaixo do braço, entregando de mãos em mãos. E isso aí para você acho que é uma satisfação muito grande, né? Olha, o meu pai era um frasista, né? Meu pai dizia assim, para dizer tudo ou nada, ele dizia assim, carça de veludo ou bunda de fora. Era o que o meu pai falava. Então era assim, se ele ia no terminal do rodoviário entregar o jornalzinho, primeiro ele perguntava para a pessoa se ela gostava de ler. Para vocês, motoristas da Pioneira, da Capital do Oeste e tal, ele passava pela janela, né? Pela janela do ônibus, ele passava o jornalzinho lá para o motorista, dava um boa tarde, estava sempre sorrindo, né? E tal, animado. Tá aí o Pitoquinho, ele dizia, entregava. O pessoal estava ali esperando o ônibus, ele deixava o jornalzinho, mas perguntava antes, o senhor gosta de ler? Aí ele, entregava o jornalzinho. Depois ele dava mais um rolê no terminal para ver se a pessoa estava lendo ou não. Se o jornalzinho estava meio solto ali em cima do banco, ele já pegava de volta. Já pegava de volta para entregar para uma outra pessoa. Era o carinho que ele tinha, o compromisso, o jeito dele de dizer assim, olha, isso aqui tem valor. Tá? Se você não quer, tem quem quer, assim, entendeu? Carça de veludo, o mundo de fora, dizia o seu Jairo. Grande parceiro, um grande parceiro nosso, um grande torcedor para que o jornal desse certo. E uma pessoa muito amigável. Muita gente hoje ainda me pergunta, e teu pai, não é? O meu velho partiu em 2015, mas deixou um legado bacana em que todos nós nos inspiramos a cada dia que passa para que tenhamos a mesma vontade, a mesma força que o seu Jairo tinha quando distribuía o jornalzinho lá no terminal. E o incrível, eu quero deixar um abraço aí pro nosso amigo Abel e a Carmen, né? Claro. A sua irmã Carmen, Sim. Que fizeram uma ponte aí para que a gente pudesse realizar esse grande sonho do nosso Papo 10 com o Jairo Eduardo. Então, o incrível é que através dessa amizade que foi tendo entre seu Jairo e os motoristas e cobradores da empresa do Capital do Oeste, da Pioneira nos terminais, e foi criando-se um vínculo tão forte que as pessoas, aqueles que se apaixonaram pelo jornalzinho, via ele e já esperava. Só que esses verdadeiros leitores do Jornal Pitoco eram aqueles que levavam para casa, que passavam de mão em mãos, né? Mas eu gostava muito desse cuidado que ele tinha, né? Até mesmo nos últimos tempos que a gente via ele, já mais devagar, andando mais devagar, mas aquele cara motivador, né? Fala assim, enquanto eu tiver forças, estarei lutando, né? E ele era um leitor também, né? Ele, mesmo que o meu pai fosse melhor nos números do que nas letras, que o meu pai estudou 2 ou 3 anos só, mas no número ele era muito ligeiro, fazia conta de cabeça, né? Tem gente que tem essa qualidade, essa facilidade, não é? Isso mesmo. E, mesmo que às vezes ele tivesse uma certa dificuldade de entender o que estava escrito ali, não porque não soubesse ler, mas porque a gente no jornalismo às vezes usa umas palavras mais difíceis mesmo, né, Geraldo? Isso. E aí, de vez em quando, ele me perguntava, mas o negro, eu chamava de negro, né? O negro, o que quer dizer isso aqui que você escreveu e tal? E a gente conversava muito.
eu pude caminhar muito com meu pai, andar por tudo. Para onde eu ia, eu dizer, pai, vamos comigo? Nunca escutei um não, porque ele gostava de bater perna mesmo. E você via lá no terminal, vem ou dentro do ônibus ou no terminal, batendo perna, né? Então, muitas saudades do meu velho e muita inspiração para seguir adiante com base em tudo que ele deixou pra gente. E pode ter certeza que muita gente se espelhou, muita gente que acompanhou essa trajetória dele aí nos terminais, com o jornalzinho, se espelhou muito, porque olha a motivação que nós temos diariamente, né? Para aquilo que a gente vai fazer com bastante amor, com bastante persistência, que muitas vezes no primeiro tropeção a gente desiste, né? E você vê e ele deixou essa marca, esse legado tão grande na vida dele, que você junto com o Jornalzinho Pitoco está levando em frente esse projeto, que com certeza vai passar por centenas e centenas de mãos ainda. Inclusive você veio num dia em que o jornal está circulando, vou mostrar para o pessoal aqui, tá aqui. Essa edição aqui é o dia em que nós estamos fazendo essa entrevista, no dia 29 de agosto de 2025. As pessoas podem estar olhando isso aqui semana que vem, né? Essa participação, elas podem estar olhando daqui a um ano, podem estar olhando daqui a 50 anos. Isso. Porque fica o link lá no YouTube. Isso. E as pessoas vão dizer, olha lá como era o Pitoco nas antigas, olha lá o Everaldo, né? Enfim, o pessoal pode dizer, olha lá o finado Jairo e tal, né? Porque daqui a 50 anos, qual de nós vai estar aqui, né? Isso mesmo. Tá lá o rapaz lá falando do jornalzinho na entrevista com o Everaldo. É uma questão da gente viver bem o dia de hoje, né? Às vezes você tem uma oportunidade tão grande hoje e espera para poder fazer para acontecer no dia de amanhã, né? Uhum. Sendo que o melhor o que existe é o hoje, né? O ontem você já não pode fazer mais nada. Tendo você arrependimentos, tendo você problemas, tendo você coisas que faria diferente se viesse para a sua mesa hoje, mas sobre o passado você não pode fazer mais nada. O futuro é apenas uma perspectiva. A ninguém de nós estão garantidos os próximos 15 minutos. Não é? Isso mesmo. Então, isso mesmo. O que vale mesmo é esse momento. Maravilha! Ô Jairo, tem fatos importantes, todos eles são importantes. Cada edição que você fez, quantas edições, mais ou menos? É só pegar aqui, ó, tá na mão. Aqui a resposta tá na hora. 2.504 edições. Todas essas edições foram importantes na sua vida. Mas dentro dessa quantidade de edições, tem algumas que marcou algum fato importante. Vamos contar pelo menos uma delas? Tem uns pitocos rasgados aí. Às vezes é o cachorrinho do assinante que rasga o pitoco, às vezes é um político nervoso, às vezes é uma certa ocasião alguém da minha equipe foi cobrar a assinatura do jornal lá e o marido e a mulher não estavam se entendendo se paga ou não paga. Aí rasgaram o jornalzinho lá, não quero isso aqui e tal. Ok, tudo bem, não nos ofende, né? Briga de casal, né? Antigamente dizia assim, não se mete a colher. Hoje sim. Hoje tem que denunciar, né? Se você vê que há uma agressão, acabou essa frase, né? Uhum. Mas, curioso foi na Câmara Municipal, que eu estava trazendo no Pitoco algumas coisas esquisitas que estavam acontecendo na Câmara Municipal de Cascavel e fiz algumas críticas a alguns vereadores e um deles, não vou nem mencioná-lo, porque agora até a gente já fez as pazes, né? Eu não sou de guardar rancor com ninguém, acabei pacificando com muita gente que tivemos algum tipo de desavença. Esse vereador foi para a Câmara, fez uma série de elogios lá para o meu jornal e ao fim rasgou, né? Rasgou o jornal e tal, lá na tribuna da Câmara. Meu Deus. Na verdade isso só me projetou, né? Só me projetou, porque a Câmara, digamos assim, os políticos, o legislativo principalmente, não é assim o poder mais bem avaliado, mais querido pela população, né? O que vem na frente ali é bombeiro, coisa lá da Câmara, político e tal, fica lá no último lugar da fila. Então, quando um cara desse rasga o jornal lá na tribuna, na verdade está me dando ibope, né? Está me fortalecendo e projetando o jornal. Então, não teve nenhum problema, nenhuma consequência disso. Que legal! Ô Jair, você acredita que às vezes um tropeção traga um bom resultado na vida da gente? Você acredita nisso ou não? Que às vezes a gente tem que cair para poder aprender a levantar e levantar firme? Diz que até um chute na bunda impulsiona, você joga você para frente? Não é verdade? O que ocasionou essa situação toda para você despertar para um jornal tão importante desse? Você tinha um trabalho lá normal, cada dia, e um dia aconteceu algo na sua vida, não aconteceu? Eu era muito encrenqueiro, né? Assim, eu reconheço. Então arrumava confusão, eu trabalhava e tal, porque uma série de questões. E era muito demitido, né? Eu tive muitas demissões, eu fui demitido até onde eu não estava empregado, para você ter uma ideia. Até onde eu não estava empregado eu fui demitido. E as portas da imprensa foram se fechando para mim. O que eu sabia fazer era isso, né? Era a imprensa.
Aí eu montei uma empresa de comunicação, uma pequena empresa, até o fax, que na época se usava, eu precisei de um fiador para comprar fiado o fax. Então a gente começou muito pequeno, né? Então o jornal surgiu exatamente disso, das portas que se fecharam para mim na imprensa, ou eu empreendi, inventava alguma coisa que fosse minha, ou eu teria que sair da profissão, sair do ofício, né? Então eu montei o jornalzinho para arrumar confusão, porque o pequenininho, ele existe para fazer as grandes brigadas, né? Então, e assim que nasceu o jornal, de alguns infortúnios, né? Que legal, não, mas com certeza o resultado foi mais que importante, porque está aí a grande marca do Jornal Pitoco. Jairo, tem mais uma colocação dentro dessa história fantástica do Jornal Pitoco, de Cascavel para o Brasil inteiro? Olha, eu digo assim para as pessoas que hoje está muito difícil separar o tal do joio do trigo na imprensa, né? Porque todo mundo meio que virou um veículo, um canal de comunicação. Todo mundo tem um perfil no Instagram, no Facebook, sei lá, no X, lá no antigo Twitter. Todo mundo pode hoje ser um pitoco, não é verdade? Ir lá, dar sua opinião, levar uma notícia, uma informação. Algumas pessoas estão usando mal isso. Estão usando isso para espalhar fake news. Como não tem formação também na área de comunicação, no jornalismo, não sabe checar os fatos, acaba gerando problemas. Alguns contaminados por paixões e ódios políticos fazem um trabalho feio na internet e tal. Eu digo assim para as pessoas que o tiozão do Zap, aquele que espalha a notícia falsa, ele não tem nada a perder, né? Porque ele não vive daquilo. Agora nós, jornalistas, nós temos que ser fiéis à verdade, fiéis aos fatos, ter muita responsabilidade na informação, porque esse é o nosso ganha-pão. E o nosso maior ativo é a nossa credibilidade. Você perdeu a credibilidade, você perdeu tudo. É igual você no teu canal. Eu vejo que você conduz o teu canal com muita parcimônia, com muita responsabilidade. A partir do momento que você começar a falar bobagem no ar aqui, no teu canal, a pessoa vai dizer, mas o Veraldo está viajando na maionese. Você vai perder seguidores, vai perder views, vai perder, enfim. Então, o que eu digo para as pessoas é o seguinte, saibam escolher os canais pelos quais vocês vão se informar. Informação é uma ferramenta muito relevante e que pode induzir pessoas a erros terríveis. Isso a gente tem visto acontecer. E aproveito para fazer um convite para o pessoal. Toda manhã, 7h40, nós estamos no ar lá na Rádio T, 93.1, com um breve comentário, coisas do passado, coisas do presente. Esse dia eu estava comentando no rádio sobre o tempo em que tinha os leiteiros perto da casa da gente, que ia lá buscar o litrinho de leite, né? Você levava o litrinho vazio, trazia o litrinho cheio, né? E dava aquela nata gostosa. Nossa! Né? Que você passava primeiro, colocava lá na leiteira, colocava o fogo embaixo, e se desse uma distraidinha, já aquilo subia, e, enfim. São essas coisas, um pouquinho até nostálgicas, muitas vezes, que a gente faz lá no rádio, a exemplo do que faz aqui no jornal. Estão convidados, 93.1, Pitacos do Pitoco, 7h40, 7h45, às vezes 7h50. É sinal que nossas origens não pode morrer, né? Não pode. O irmão do seu Jairo era radialista. Que legal! Jair Lemos, Rádio Nacional do Rio, um grande radialista, uma grande voz, né? Então isso está um pouquinho Tá na veia! Na veia do sobrinho. Tá na veia, olha só, gente. Mas ainda não terminou o nosso Papo 10. Jairo, vamos dar uma mensagem final? Tem muitos e muitos em cima do muro, pensando num projeto de vida e às vezes acaba desistindo. Nem chega no tombo, acaba desistindo antes de cair. Uma mensagem dos nossos amigos e seguidores, então. Eu quero lembrar, já que você deu a deixa, eu quero lembrar uma frase do Chico Simeão. Chico Simeão é o homem das fábricas dos prédios, que está saindo lá atrás da revenda John Deere, lá perto do aeroporto, né? Chico Simeão, entrevistei ele na residência dele lá em Curitiba, e ele me disse o seguinte, eu, no caso Chico, eu não tenho plano B. Eu, mas como você não tem plano B? Ele disse, não, eu só tenho plano A. Porque se você tiver um plano B, na primeira adversidade, você já pula, já sai do A para o B. Então o Chico disse, olha, eu não tenho plano B, eu posso ter o plano F. Eu falei, mas o que é o plano F? Fuja, né? Que legal, hein? Era o que ele dizia. Então eu digo para as pessoas, persistam no plano A. É lógico, haverá adversidades, né? Não é mole para ninguém, né? Nós sabemos das dificuldades, né? Então, seja persistente no seu projeto de vida. As pessoas de mais idade, eu digo assim, tenha
um objetivo ao pular da cama de manhã, né? Tenha algo para que você possa, nem que seja uma semente para um passarinho, de preferência fora da gaiola. Dá para criar com passarinho fora da gaiola, passarinhos livres, né? Uma planta, um projetinho, um objetivo, um princípio, né? Porque as pessoas quando se aposentam, Everaldo, você veja, você está acumulando funções. Você já podia, acho que até estar aposentado lá, né? Mas você está lá no ônibus e está aqui com o seu projeto, você tinha a sua revista O Olho Vivo, você tem a sua vida de atleta, está correndo, batendo perna, não é? É isso, gente. É ter algo com o que se entusiasmar todos os dias. É ter um projeto bacana, né? E sempre na medida do possível que seja algo que eleve também a sua comunidade e o seu entorno, né? Você quer dominar o mundo ou conhecer o mundo? Primeiro conheça a sua aldeia, o seu quintal, arrume sua cama de manhã e vá em frente. E tem aproveitar e confirmar, então, já que foi falado da revista do Vivo, esse projeto ficou 12 anos, né? A última edição a gente fez em fevereiro de 2025 e parou por aí nosso projeto. Mas eu quero dizer que uma boa parte do que eu fiz foi motivado nesse jornalzinho Pitoco. Conforme o Jairo falou, né? Era uma folha frente e verso, mas é algo que chamava atenção. Quando eu projetei lá, que a gente planejou a revista do Vivo, também algo só de propaganda, né? A gente tinha o salmo, tinha uma piadinha, mas era algo que poderia passar de mãos em mãos. Então, foi uma grande inspiração o Jornalzinho Pitoco. Então, para nós é uma satisfação muito grande estar contigo por essa grande motivação que foi o nosso projeto, né? Através do Pitoco. E eu sempre digo que a gente gostaria que fosse dado continuidade do nosso projeto, mas nem sempre. Às vezes ele tem início, meio e fim, mas nós temos que aproveitar muito bem esse meio, bem vivido, para que nós tenhamos pelo menos a história para contar para os nossos amigos, para os nossos filhos, para os nossos netos depois, né? É isso, Everaldo. Eu digo que prossiga com o seu canal. Você sempre foi um comunicador, né? Você tem isso na veia também, né? Você comunicava com o Olho Vivo, agora se comunica com o seu canal no YouTube. Prossiga. Quem disse que para ter um canal no YouTube tem que ser um milionário, com um estúdio gigantesco, ou um nome muito conhecido, uma celebridade? Não. Qualquer um de nós tendo uma mensagem interessante para passar, igual você tem todo esse cuidado, compra os equipamentos, faz as anotações, vai atrás do entrevistado. A gente sabe, gente, que isso não é assim, né? Não aperta um botãozinho e está pronto, né? Isso. Mas enfim, diria para você que você tem um propósito, né? E esse propósito é importante para cada um de nós. E a grande importância está aqui, ó. O Jair Eduardo, quero agradecer pelo nosso bate-papo, nosso Papo 10, planejado há quanto tempo, e hoje conseguimos realizar aí a história do nosso Pitoquinho. Então, que Deus continue abençoando você nessa caminhada fantástica de vida e que muitas e muitas pessoas que ainda não conhecem o Pitoco, olha, tá perdendo, hein? Entra lá nas redes sociais. Claro, você pode digitar lá @Jornal Pitoco, vai achar a gente no Instagram. Se digitar Jair Eduardo, acha eu lá no Facebook, acha eu lá no Instagram, não é? E se você digitar o www.pitoco.com.br, você tem acesso ao nosso portal. E algumas das informações que estão aqui no impresso estarão lá no portal também. Muito obrigado, Jairo. Eu que agradeço. Que você possa aí ter essa grande motivação a cada dia, para onde você passar, essa energia positiva possa passar para todos nós que estamos aí ao seu redor. Beleza? Eu quero deixar um abraço então deixar um abraço para o Abel. Eu quero abraçar também cada um dos cobradores de ônibus, né? Ainda tem cobrador de ônibus? Só nos terminais, agora só os motoristas. Só nos terminais, né? Só nos terminais. Tá tudo automatizado, né? Isso. Um abraço para os condutores, os motoristas. Tem meninas também, né? Tem as mulheres também, né? Então, um abraço para cada uma das condutoras e dos condutores. Vocês são um trabalho essencial da cidade de Cascavel, né? E vocês merecem todo o nosso carinho e nosso respeito. Eu sei que você já não gosta muito lá, você prefere o teu latão lá de tocar as marchas, né? Isso. Mas eu sou entusiasta da eletromobilidade. Fui uma das pessoas que estimulou o então prefeito Paranhos, através do jornal, para a eletrificação da frota. É bom para o motorista, menos ruído. É bom para o meio ambiente, menos fumaça, né? É bom para todo mundo, tem ar-condicionado, tem o Wi-Fi, tem, enfim,
Espero que esse projeto ganhe sequência com o Renato Silva e a gente possa ter toda a frota eletrificada. Porque eu não quero ver mais o meu amigo Everaldo, embora ele seja um cara muito saudável, forte, se batendo com o câmbio lá e tal, aquele ruidão do motor diesel, aquela trepidação. Eu quero que todos vocês fiquem muito bem. Saúde a todos, um grande abraço e até breve. E bora aí, curtir nosso vídeo. Não esqueça de deixar seu comentário, tá? O Jair Eduardo tá aguardando lá os comentários lá, ó. Que o nosso Papo 10 foi 10 de verdade, tá? Amigos e seguidores Everaldo Geração Saúde, andando lado a lado, com certeza somos e seremos mais fortes. Até o próximo Papo 10, se o Pai nos permitir. E compartilhem por aí!